E aí, meu amigo, minha amiga, como é que você está? Espero que você esteja bem, na tua casa, quentinho, confortável, bem agradável, porque aqui no Rio está fazendo muito frio, o tempo está chuvoso. Eu estou agora nesse momento em casa gravando esse vídeo e estava pensando essa noite, onde também choveu bastante, estava bastante frio, estava na minha cama, janela fechada, tudo fechado e muito frio. Ontem eu usei 2 cobertas para você ter noção de como estava frio ontem. Eu estava pensando, poxa, enquanto eu estou aqui dentro da minha casa, tem tanta gente que nessa hora está morando na rua. Alguns estão morando na rua por opção, porque se envolveram com drogas, porque abandonaram a família e foram para a rua porque quiseram, né? Outros porque se aborreceram com a família e alguns nem querem sair das ruas, alguns estão tão acostumados com a vida de rua que eu já vi reportagem disso, pessoas que dizem que preferem ficar na rua, embora eu não entenda isso, mas tem pessoas que preferem estar nas ruas, estar morando no relento. Eu não entendo como isso pode acontecer. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que estão na rua por necessidade, porque só Deus sabe por que razão, né? Às vezes a pessoa perdeu o emprego e não teve como pagar o aluguel, não teve como pagar um condomínio, e a família não deu aquele apoio, porque acontece muito, né? Às vezes a família não dá aquele apoio, aí a pessoa fica numa situação tão grande, tão complexa, que de repente quando ela abre os olhos ela se vê morando na rua. Eu posso imaginar como deve ser difícil a vida de um morador de rua, a vida de alguém que não tem uma cama para deitar, às vezes dorme em cima de um papelão, às vezes um cobertor velho que não esquenta, embaixo de uma marquise, e quando está fazendo frio, como hoje está fazendo aqui no Rio, aí sopra aquele vento gelado, aquela chuva constante, aquela pessoa, por mais que se encolha, sempre aquele vento bate gelado que vai até nos ossos. Eu já ouvi falar de pessoas que morreram em São Paulo. São Paulo geralmente é mais frio que aqui no Rio. Pessoas que morreram de frio. Deve ser uma morte muito horrível você querer se aquecer e não ter um abrigo, não ter um lugar para chamar de seu. Eu acho tão importante quando você sai para trabalhar, ou quando você sai para viajar, ou quando você se afasta da tua casa por algum tempo e de repente você volta para casa. Não tem nada melhor do que você entrar no teu chuveiro, tomar um banho quente e à noite deitar na tua cama, no teu travesseiro, no teu colchão, no teu lençol. É muito gostoso. E essas pessoas não têm esse lugar para chamar de seu, uma parede, uma janela, portas, tetos que protejam ela do clima, do frio, do tempo. Elas estão nas ruas, passando uma noite fria, num canto, encostada na beira do muro ou na beira de uma parede, protegida simplesmente por uma marquise ou às vezes por um viaduto. E elas estão com fome, elas estão com o estômago doendo, e elas não sabem amanhã de manhã, quando elas acordarem, o que elas vão fazer para comer. Se elas vão ter um café da manhã, se elas vão ter um almoço, elas levantam e saem por aí pedindo, às vezes maltrapilha, com cobertor enrolado no corpo, e a maioria das pessoas não se comovem, não ajudam, e essas pessoas saem por aí, e quando não tem mais nenhum recurso, não tem mais o que fazer, elas recorrem ao lixo, à lata do lixo, porque a fome ela é uma coisa que ela machuca. A fome é uma coisa que, graças a Deus, você e eu não passamos fome. Às vezes, quando nós estamos com fome na rua, a gente sabe que vai chegar em casa e vai comer alguma coisa, ou a gente vai numa lanchonete, faz um lanche, mas até a gente comer, aquele estado de fome é desagradável. Agora, imagina aquela pessoa que passa fome no sentido da palavra, de não ter o que comer, de não saber se no almoço ela vai ter alguma coisa para comer e chega na hora do almoço ela não tem, e na hora da janta ela não tem. Pessoas que passam às vezes um dia ou mais sem se alimentar. E a coisa se torna muito pior quando esse morador de rua é um homem com uma mulher e com crianças. E a criança, na hora da fome, ela chora, ela grita, ela quer comida e o pai fica desesperado. Ele não sabe o que fazer, não sabe como fazer, vendo seu filho gritar de fome. Muitos deles fazem loucura, alguns não aguentam a pressão, tiram a própria vida,
outros partem para a vida do crime, eles entram em desespero, alguns entram em depressão, alguns se entregam a drogas, às drogas para poder fugir e não perceber a realidade, não viver a realidade. É muito difícil a vida de quem não tem uma casa para chamar de sua. É tão bom você chegar em casa depois do trabalho, né? Você cansado, tirar a tua roupa cansada, pesada e botar uma roupa leve e descansar, estar com os teus, abraçar a tua família, falar com a tua família, contar como foi o teu dia e se proteger, fechar a tua janela, a tua porta e ficar abrigado pelas tuas paredes e pelo teu teto. E muita gente não tem como fazer isso. E a gente pergunta por que isso não acontece num país tão rico como o nosso. O mundo é rico, né? O mundo tem dinheiro, os governos têm dinheiro. O que falta é amor. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Às vezes a gente passa na rua, vê alguém sentado assim no canto, todo maltrapilho, vestidinho, mal vestido, estende a mão para você, pedindo 1 centavo. Você passa e nem olha, você não liga. Tem muita gente que realmente está ali golpista, querendo dar um golpe, às vezes nem precisa, mas está pedindo tá, para tirar vantagem de você. E tem gente que está ali realmente dependendo de 10 centavos teu. Aí você faz um pré-julgamento. Não vou dar porque pode ser um golpe. Na dúvida, meu amigo, dê. A Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você não gostaria de passar fome, você não gostaria de estar ao relento, você não gostaria de estar sem proteção de ninguém. É bom a gente se sentir amado, é bom a gente se sentir protegido, é bom a gente se sentir socorrido na hora da nossa angústia. Aqueles 10 centavos teu, com 10 centavos do passageiro, a pessoa que vai passar depois de você, somando no final do dia, vai dar para aquela pessoa comprar um pão, comprar um pacote de arroz, levar para casa. Pode ser mentira? Pode ser mentira, mas isso ele vai dar conta a Deus naquele dia. Deus vai olhar o amor que você teve ou não para aquela pessoa. Se você foi iludido, Deus vai suprir aqueles 10 centavos que você tirou. Deus vai olhar, ele amou, ele teve amor ao próximo. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você tem 10 centavos e você passa na rua e vê alguém estendendo a mão para você e você não faz nada porque você pré-julga a atitude daquela pessoa, Deus está te observando, não houve amor no teu coração. Na dúvida, estenda as tuas mãos. Se você não tem, você não tem. Mas se você tem, pega aqueles 10 centavos, aqueles 50 centavos, aquele R$ 1 que não vai te fazer falta e de repente vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa e dê na mão dela. Deus vai olhar. Ele está enganando, mas você agiu com amor. A tua recompensa virá. O teu galardão está guardado para você. E aquela pessoa que te enganou, no dia da eternidade ela vai responder por aquilo. Mas se ela estiver realmente passando fome, você ajudou a aquecer um estômago, a abraçar uma alma. Aquilo pode ter feito a diferença. De repente é tudo que ela precisa para levar um pão para os filhos dela. Ou para ir num barzinho, numa lanchonete e comprar uma quentinha para levar para baixo do viaduto e dar para o filho dela. De repente ela não tem casa para ir, mas tem um viaduto que ela chama de lá, tem uma marquise que ela chama de lá. E os que moram na marquise, o dia mal clareou, o comércio começa a abrir suas portas e a pessoa tem que sair por aí, tem que ficar andarilha, porque ela não pode ficar parado na porta de uma loja na qual ela dorme todas as noites. Ela não tem um lugar para chamar de seu. Ela fica torcendo para a noite chegar para poder descansar. Quando está calor, mas quando está esse frio que está fazendo aqui agora. Aí você passa e às vezes você até evita passar por longe. Preconceito, falta de amor, seja o que for. Meu amigo, a palavra é séria. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não faça pré-julgamento se a pessoa está precisando ou não. Ajude, seja um cristão. Jesus Cristo se doou a si mesmo. Ele, sendo Deus, tomou forma de homem e não teve por si mesmo ser eu sou Deus, não preciso não. Ele se humilhou e se humilhou até a morte de cruz para que você e eu tivéssemos direito à salvação. Não direito mérito nosso, mas direito pelo sacrifício dele. Nós
Se somos de Deus, temos que ter no nosso coração o amor que Deus colocou no nosso coração. Porque um filho, ele tem que ter o DNA do pai. O filho tem que se parecer com o pai. Às vezes, quando uma criança nasce, alguém vai e olha, poxa, ele é a cara do pai, ele é a cara da mãe. Porque o filho se parece com seu pai. Se você é filho de Deus e vive totalmente diferente de Deus, alguma coisa está errada. Você se diz filho de Deus, mas você tem que ter o DNA de Deus, tem que ter a misericórdia de Deus, tem que ter a bondade de Deus, tem que ter o amor de Deus. Se você não tem, você passa pela rua e alguém te pede, você não tem, Deus está vendo que você não tem. Agora, se você não tem, agora se você tem, e você passa e olha para o outro lado, ou ignora, onde está o teu amor por aquela pessoa? Troca de lugar por um minuto. E se fosse eu gostaria de ser ajudado? Passar fome é uma coisa horrível. Você ir para a cama à noite com nada no estômago é uma coisa desesperadora. Agora você vendo seus filhos indo para a cama sem nada no estômago, muita gente não aguenta, não segura isso e acaba fazendo besteira. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, que a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Tanta gente que tinha tudo, de repente, por um golpe da vida, perdeu tudo e ficou numa situação desesperadora. Alguns têm resistência, têm estrutura para ir correr atrás e começar de novo. Outros se entregam ao desespero e fazem besteira. Por isso, nós temos que ser o suporte um dos outros, ajudar um ao outro. É claro que você não vai pegar uma pessoa estranha e colocar na tua casa, não é assim que a coisa funciona. Mas além de dar uma palavra boa, dizer alguma coisa de conforto para aquela pessoa, estender, pegar R$ 2, R$ 1, 50 centavos, que não vai te fazer falta, mas pode fazer diferença na vida daquela pessoa. E Deus já está lá no céu observando, vai anotando o interesse que você teve por aquela pessoa ou o desprezo que você teve por aquela pessoa. Aí naquele dia, lá no grande julgamento, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu estava nu e não me vestiste, eu estava preso e você não foi me visitar, eu estava doente e você não foi me visitar. Aí você vai perguntar, Senhor, quando foi que eu te vi com fome, preso, nu, doente e não te servi? E Jesus vai dizer para você, quando você viu um daqueles meus pequeninos passando necessidade e não ajudou, a mim você recusou ajuda. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Se você não quer ouvir essa palavra dura e pesada do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, passe a praticar o amor que Deus pede de você. Ele te amou, nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Como você vai pedir perdão a Deus se você não perdoa ao que te tem ofendido? Como você vai pedir misericórdia a Deus se você não tem misericórdia dos que estão passando necessidade ao teu lado? Como você pode pedir a Deus para você um bem que você, tendo condições, não oferece aos outros? Pensa nisso, meu amigo. Não custa nada dar 10 centavos. Você não vai ser salvo por fazer caridade. Caridade não salva ninguém. Você faz caridade porque você é salvo. A tua salvação não é comprada pelo esforço das tuas mãos nem pela tua obra. A tua salvação foi comprada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que você possa fazer que tenha a capacidade de pagar a tua salvação. A tua salvação ela é muito cara, não há preço, não há ouro nem a prata que pague. Só o sangue de Jesus pode pagar. Mas as tuas boas obras são frutos de uma pessoa salva. Um filho, como eu disse no início, ele se parece com seu pai. Deus é amor. Se você é filho de Deus, você tem que ter amor pelo teu próximo. Você tem que ter compaixão, se colocar no lugar daquele teu próximo. Você não vai acabar com a pobreza do mundo.
Isso não existe. Quem poderia fazer isso são os governos, mas eles não estão nem aí. Eles querem mais e mais e mais para eles. Você é apenas um número, apenas uma estatística, mas você tem que fazer a diferença. Deus colocou um povo nesse mundo para fazer a diferença. É esse povo que faz a diferença que um dia vai morar no céu. Se você viver iguais aos outros, quando Jesus voltar, não vai achar diferença entre você e os outros. Então, por que ele levaria você para o céu e deixaria os outros? São todos iguais. A Bíblia diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. O sal, ele tempera a comida, e a luz, ele clareia onde há trevas. Faz a diferença. Quando falta luz na tua casa, é uma coisa horrível. Aí você está à noite lá, não tem luz, de repente a luz chega e você fica naquela alegria. Que bom, a luz chegou. Você tem que fazer essa diferença na vida dos outros, porque você é a luz do mundo, Jesus falou. Uma comida insípida, sem sal, é uma coisa horrível, mas quando tu coloca um sal, você tem prazer em comer aquela comida. Um sal na quantidade certa. Você come aquela comida com prazer. Você tem que ser útil aonde você estiver. Você tem que mostrar o amor de Deus. Você tem que se parecer com Deus, assim como um filho se parece com seu pai. Se alguém te estender a mão, você tendo condições, virar as costas para o outro lado, você vai ouvir aquela palavra: eu tive fome e não me deste de comer. E você vai perguntar ao Senhor: quando, Senhor, eu te vi com fome e não te dei de comer? Ele vai falar: quando você viu aquele meu pequenino estendendo a mão e você recusou ajuda, foi a mim que você recusou ajuda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa, eu dei esmola, apartai-vos de mim. Porque um filho de Deus tem o DNA de Deus. Um filho de Deus se parece com Deus, assim como um filho se parece com seu pai. Tá bom? Pensa nisso, veja como está a tua vida diante de Deus, veja se você tem algo de Deus em você, veja se o sacrifício do Calvário impactou a tua vida. Se não impactou, peça a Deus que te transforme, te coloque nas mãos dele para que você viva como ele quer que você viva e não como você não de acordo com a tua própria vontade. Porque para o céu só vai aqueles que nesse mundo fizeram a diferença. Você aqui é um embaixador do reino de Deus, é um representante do reino de Deus. Se você viver igual ao mundo, não há por que Jesus te levar para o céu. Ele veio buscar um povo que nesse mundo fez a diferença. Tá bom? Se essa mensagem foi útil para você de alguma forma, inscreva-se nesse canal. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.